Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, cumprimentar o Sr. Fernando Alfaiate e o Sr. Mário Tavares da Silva, da Estrutura de Missão Cooperar Portugal, e agradecer a apresentação que nos enviaram e também o ponto de situação que fez há pouco. Sr. No site do PRR, digamos assim, da Estrutura de Missão, a adenda que foi aprovada pela União Europeia ainda não consta nos documentos, nem a apresentação que foi realizada há 15 dias, com exceção dos seus deputados que estiveram presentes na sessão, nenhum de nós ainda, creio que teve conhecimento dela. Portanto, isto aqui, digamos que esta apresentação que hoje nos deixa vem colmatar essa falha e gostaríamos quando for possível, que o documento final que foi aprovado pela União Europeia também esteja disponível, pelo menos para a Assembleia e no site da Estrutura de Missão. Depois, pegando em algumas das suas palavras, realmente houve uma grande expectativa em relação ao PRR, era um plano de recuperação e resiliência, não nos podemos esquecer disso, foi apresentado ainda em 2020, aprovado em 2021, e a execução é aquela que é. Portanto, nós hoje conhecemos, hoje estamos com uma execução financeira, de, salvo erro, no dia 4, de 16%, dos marcos e metas já foram cumpridas, salvo erro, 58, das 341, e, portanto, o caminho está-se a fazer, mas creio que também comunga da posição do PS, e não só, inclusive, a semana passada, o Tribunal de Contas, que a execução está aquém do que era esperado. E, sobretudo, quando se criaram muitas expectativas, em especial para as empresas, que não tinham uma verba de acesso direto, para além das agendas mobilizadoras, ficava muito aquém do que era necessário e desejável. Havia sempre a expectativa que depois iam aos concursos, embora muitos sejam internacionais, também para empresas estrangeiras, mas que depois iam aceder às verbas através dos concursos públicos que se realizassem. Como isto está bastante atrasado, portanto, as empresas portuguesas também viram aqui algumas das suas expectativas goradas, mas temos que fazer aqui uma ressalva, realmente na reprogramação foi acautelada a necessidade de reforçarmos as verbas de forma substantiva, concreta, para as agendas mobilizadoras, para todos os consórcios, na expectativa, exatamente, que daí advenham contributos importantes para a economia portuguesa, sobretudo no âmbito da resiliência. Portanto, nós o que é expectável das agendas mobilizadoras, para além do impacto, como é óbvio, na atividade económica das empresas, dos consórcios em geral, é que nós consigamos ter digamos, um tecido industrial, empresarial mais forte, mais robustecido para enfrentar futuras crises que venham a acontecer e que elas são cíclicas, como sabemos. Depois, Sr. Há aqui uma situação que me preocupa e eu creio que deixava a sua reflexão, que é algo que tem sido alvo de algum debate, que é a utilização dos fundos europeus naquilo que é chamada a desorçamentação. O PT 2020 já foi bastante utilizado nessa matéria. Quando olhamos para o PRR e, sobretudo, para os beneficiários que constam na página da Estrutura de Missão Cooperar Portugal, com, digamos, candidaturas aprovadas de valores superiores a 1 milhão de euros, se pegarmos logo nas primeiras páginas, são páginas e páginas de entidades públicas, Estado Central, serviços concentrados, universidades, politécnicos e por aí fora. E, portanto, como de vez em quando, vem sempre a inquietação, quando acabarem os fundos de coesão, como é que vai ser? Claro que, felizmente, vamos ter sempre fundos de coesão, os CRENs, os PTs, agora temos o 30, e assim, ao 30 ainda haveremos ter outros, independentemente do alargamento ou não alargamento, ou a leste ou a sul, o que a gente queira, à partida, estando Portugal ainda no âmbito das regiões de coesão, teremos sempre aí mais algumas verbas. Mas, mais dia menos dia, podemos ter aqui um aperto orçamental mais complicado. Como é que manter a máquina do Estado sem apoios comunitários? E, portanto, gostava de ouvir sobre esta matéria e, sobretudo, uma questão para terminar, para o meu colega ter ainda aqui alguns minutos, é, nesta reprogramação, um reforço dos empréstimos. Digamos que o reforço é muito maior que a dotação inicial. E, na altura, isso foi questionado, o Primeiro-Ministro, na altura, invocou, nós não podíamos ter mais dívida pública, em 2020 e 2021, mas agora há aqui um reforço. O setor, com certeza vai dizer que sim, não é? Compreende que, numa altura em que os juros estão mais altos, este reforço dos empréstimos só se pode justificar se os investimentos que serão financiados são importantes para Portugal,
para o presente e para o futuro. E se há alguma medida de mensurabilidade dos impactos desses investimentos que estão selecionados para serem apoiados com os empréstimos do PRR. É só. Obrigado.